Olá galera, bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje dia 16 de junho de 2022. Vamos falar sobre mercado e a gente está tendo aquela semana, né? Uma semana bem agitada. Essa semana, desde ali de segunda-feira, a gente tem falado que seria uma semana bem corrida por causa dos números, né, de bancos centrais que a gente teria essa semana aí anunciando possíveis, né, novas taxas de juros, né? E ontem não foi surpresa da gente ter visto então o Fed vindo e anunciando a sua nova taxa de juros com uma mudança de 75 pontos base para cima, né? Então o Fed aumentou 75 pontos base, confirmando essa mudança, né? E a primeira pergunta, né, que era se realmente eles iriam aumentar por 50 ou por 75 pontos base, né? O mercado estava mais para os 75, né? E aí eu expliquei para vocês o porquê. Ontem mesmo a gente falou esses movimentos que o mercado fez, né, após o relatório de inflação na sexta-feira, com aquele relatório do Wall Street Journal na segunda, né, tudo ali começou essa grande ideia de 75 pontos base, o mercado confiou e veio o Fed ontem e realmente confirmou isso, que eles irão, que eles vão aumentar, né, aumentaram as taxas de juros por 75 pontos base. Lembrando que, né, 75 pontos base, a última vez que a gente teve esse tamanho, né, de aumento nas taxas de juros foi em 1994, né? Eu mesmo nasci em 91, então eu ali com 3 anos, né, de idade foi quando o Fed aumentou as taxas de juros pela última vez deste tamanho. Então, realmente é um aumento bem interessante, né, da gente ter visto realmente do Fed escolher isso no momento, né. Inclusive, falando sobre os 75 pontos base, foi até interessante, porque o Jerome Powell mesmo, ele mesmo disse que claramente o aumento de 75 pontos base de hoje é incomumente grande e não espero que movimentos desse tamanho sejam comuns. Então, já meio que dando uma ideia que realmente 75 pontos base é um grande aumento nas taxas de juros, mas não vicie nisso, né? A gente não vai aumentar as taxas de juros aí muitas vezes deste tamanho, tá? Talvez seja ali algo que vai acontecer mais 2, 3 vezes talvez, mas não vicie nisso, tá? Porque não é algo que nós mesmos queremos fazer. Nesse comentário, a gente viu os índices subirem um pouquinho, tá? E mostrando rapidamente aqui a reação de ontem, né? A gente viu os índices, pelo menos o SP500, dando um movimento aqui de alta, né? Lógico, vocês podem ver essa vela grande aqui, mas se a gente olhar os 15 minutos, né? Vocês podem ver que nesse movimento inicial de subida, um dos motivos por isso é por causa desse comentário dele. Então já meio que cortando um pouco a expectativa que talvez daqui para frente só seria 75 pontos base. Então, algo que pegou um mercado aí bem interessante, dando motivos aí para o índice achar que talvez estava perto do fim, né, de um aumento na taxa de juros bem agressiva. É, mas daí, galera, obviamente o mercado também entendeu, logo depois, né, ele mesmo disse que outro aumento de 75 pontos base ou de 50 pontos base deve ocorrer na próxima reunião da política, que será já mês que vem, tá? Então ele já meio que deixou confirmado que vai ter outro aumento já no mês que vem, mas a dúvida agora é de 50 ou 75 pontos base, né? Então vamos ver realmente o que vai. A gente vai ter alguns outros dados aí vindo durante hoje até a próxima reunião, né? Com os dados em si vai ser bem interessante. Ele mesmo disse também ontem, né? Algo que fez os índices também subirem um pouquinho, foi que eles são independentes aos dados, né? Então, em outras palavras, o que os dados nos mostrar é o que nós iremos responder, o que iremos respeitar. Então, se os dados começarem a continuar a mostrar inflação alta, né, coisas do estilo, a gente vai continuar vendo realmente o Fed aí tendo grandes razões para aumentar as taxas de juros, talvez mais agressivo, talvez não, tudo vai depender dos dados, né? Então, enquanto ao dots plots, algo que a gente falou ontem, né? Não vou falar muito sobre hoje. Se você quer entender um pouco melhor como isso aqui funciona, dê uma olhadinha no Café com Forex de ontem.
E basicamente, galera, foi o que esperado, né? A gente pode ver que essa linha verde subiu mais para cima, chegando perto aqui do 3,3% e meio, mais ou menos, né? Ali próximo, realmente como esperado, não pegou nada de surpresa, mas o interessante aqui, né, que a gente pode ver é como se fosse um U, porém do lado ao contrário, né? A gente pode ver que eles esperam que as taxas de juros estejam perto de 3,5% para o final deste ano, e ano que vem, mais ou menos próximo ali entre 3,5% a 4%. Mas vocês já podem ver que 2024 eles já esperam que talvez desça, né, as taxas de juros e volte para a região de 3,5% ou 3,25%, e depois disso talvez mais baixo. Então, a própria visão do Fed é que aumenta, né, a inflação, eles esperam que a inflação caia, a inflação caindo, eles podem começar a cortar as taxas de juros, então recuando um pouco novamente, né, ajudando então a ajudar o crescimento voltar, né? Então, realmente algo bem interessante, isso também, lógico que você não movimentou tanto o mercado, mas o interessante talvez foi que ontem, né, a gente viu então os índices subirem, os índices fechou o dia mais ou menos no topo ali, né, da notícia. Mas hoje vocês podem ver que desde a abertura da Europa, galera, que foi mais ou menos aqui, ó, né? A gente pode ver que os índices continuaram a cair. Na verdade, até quando a Europa abriu, pegou mais velocidade ainda, chegando aqui na baixa que a gente fez, né? Isso é muito interessante ver isso, né? Os índices então acordando hoje para a realidade, né? Que o que? O Fed aumentou as taxas de juros, vai aumentar, mês que vem já é confirmado, nos próximos meses basicamente 90 e poucos por cento que sim, aumentaram por 75 pontos base, pode vir mais uns 75 pontos base e talvez continuar sendo 50, mas realmente as taxas de juros estão aumentando cada vez mais, fazendo então os índices caindo, né? Então, o SP500 caiu, obviamente o DAX que trouxe ele para baixo, né? Olha o movimento negativo no DAX, né, galera? Fazendo o DAX aqui, realmente fazendo novas baixas, né? Levou os índices, o SP500 e outros todos para baixos novamente. Então, nada muito mudou, né? Porque se a gente olhar aí o que aconteceu, né, o que tem acontecido é que a gente desde o início do ano estamos nessa gigantesca tendência de baixa. O Fed fez alguns comentários que talvez fez eles subirem. Os 75 pontos base era o esperado, o Fed entregou, então não foi novidade aí. Mas agora vocês podem ver que hoje o mercado já voltou para a realidade, voltando a cair novamente. Isso é bem interessante, né? O dólar, a mesma coisa, voltou a subir também, mas não chegou lá tão próximo das altas, mas está aqui nessa região agora, né? O dólar. Então isso é o Fed, galera, mais ou menos isso. Para ser bem sincero com vocês, eu mesmo eu esperava mais, porque se você olhar, né, numa imagem talvez um pouquinho médio prazo, vocês podem ver que não foi tão lá aquelas coisas, né? O SP500 mesmo não voou, desabou, né? Mesma coisa o euro também, a mesma coisa. Vocês podem ver que, né, a gente basicamente voltou para a região aqui do 0,460, mas logo já voltou, nada mudou, né? Não quebramos nenhum nível, nada do estilo. Então, realmente, isso para mim é interessante ter anotado, tá? Então, mais ou menos é isso. Enquanto ao Fed, mas falando já sobre hoje, viu, galera? Porque hoje, lembrando, a gente tem dois, quer dizer, agora tem um Banco Central restante, né, para anunciar suas taxas de juros daqui a pouco, e durante a noite temos um outro Banco Central. Então, para começar, hoje a gente já teve o Banco Central da Suíça e eles aumentaram as taxas de juros de surpresa, né? O esperado do mercado é que eles aumentassem hoje, mas ainda era pequena essa chance disso acontecer, mas eles vieram e surpreenderam o mercado e aumentando já por 50 pontos base. Não foi 25, não foi, né? Não foi pequena, eles já foram ali por 50 pontos base, então elevando a sua taxa de juros para ainda negativo, né? Menos 0,25%, né? Lembrando que a taxa de juros da Suíça antes então era de menos 0,75%, né? Então, a Suíça aumentou as taxas de juros surpreendendo o mercado, e olha os movimentos que tiveram aqui bem interessantes, né, galera? Olha o euro, o franco suíço, olha só essa queda que teve aqui. A gente tá falando de uma queda, galera, do anúncio até agora de 215 pips, né? Não é novidade ver movimentos assim, porque realmente era surpresa, tá? Era surpresa. Foi uma surpresa para o mercado. Então, quando há surpresa aos mercados, movimentos são bem
às vezes exagerados um pouco, né? Mas são violentos, tá? Mesma coisa o dólar suíço também, teve uma boa queda. Então, o franco suíço pegando força com esse aumento, né? E o Banco Central Suíço, né, disse a mesma coisa, que respondendo ao aumento na inflação que as autoridades temem que possa sair do controle, tá? Então, mais ou menos é isso, né? Fazendo aqui algumas previsões também da taxa de juros, né? E agora, né, a previsão é que, olha só a diferença, né, galera? A linha amarela que foi a de reunião de hoje com as outras reuniões né, do ano passado, no início desse ano, e vocês podem ver, né, que a linha amarela é a nova previsão e a previsão agora é que eles continuam aumentando, elevando então a taxa de juros perto do 3%. Né? Olha só isso, algo que é bem interessante. Outra coisa também que eu achei bem interessante hoje, com esse aumento do Banco Central da Suíça, é que eles não mencionaram que o franco suíço está muito forte, ou ele está muito caro. Né? Isso é algo bem interessante, porque isso já tem sido algo de longo prazo, né? de longa data, que sempre o Banco Suíço está falando, o franco suíço está forte e tudo, deixando essa imagem bem forte, né? Bem clara para os mercados, que eles não querem que o franco suíço pegue mais força. Porém, hoje foi a primeira vez que eles não repetiram essa frase, essa descrição ao franco suíço, e eles dizem, né, trocaram ela por altamente valorizado, né, pois o perigo crescente de inflação o força a se afastar de uma facção na moeda que é considerada safe haven, né, uma moeda considerada meio que saída de emergência, né, onde a gente vê ali, quando a gente entra em em períodos de risco, a gente sempre vê o franco suíço pegando força, né? Porque a demanda por querer sair de alguma moeda para ir para o franco suíço começa a aumentar bastante, porque é considerada safe, né? Segura de investir, tá? Então, fomos pegos de surpresa com o Banco Nacional da Suíça hoje de manhã. E hoje, daqui a pouco, inclusive, o horário de Brasília será às 8 horas da manhã, tá? Teremos o Banco da Inglaterra, né? Que hoje o esperado é que tenha mais um aumento nas taxas de juros por apenas 25 pontos base. É isso que o mercado espera hoje. Porém, o que vai ser bem interessante é como, e o Banco da Inglaterra tem esse modo diferente aqui, né? O FED tem o dot plot, que é aquele gráfico dos pontos. O Banco da Inglaterra já mostra de uma forma diferente, onde os membros estão posicionados, né? Então aqui a gente vai saber exatamente quantos votaram para cortar, para manter as taxas de juros onde estão e para quantos aumentaram, tá? E também a gente vai ter dados sobre quantos deles gostariam de ter aumentado ainda mais do que foi aumentado, tá? Então, vamos ficar de olho. Hoje o esperado é que mostre que pelo menos 3 membros, tá, dos 9 gostariam de aumentar as taxas de juros por 50 pontos base. Então esse número vai ser super importante. Mesmo o Banco da Inglaterra aumentando por apenas 25 pontos base, se a gente vê 3 ou mais voltando para mais, né, para 50 pontos base, provavelmente o mercado já vai começar a precificar isso para a próxima reunião, esse aumento de 50 pontos base aqui, tá? Então fique de olho nisso, tá bom? Na minha opinião, e eu não sei se vai... Hoje não vai ter a conferência, tá? Pelo que eu sei, não vai ter a conferência do Banco da Inglaterra hoje, é apenas o anúncio. Então vamos ficar de olho nisso, porque dependendo do texto, né, vamos ver a linguagem, porque o Banco da Inglaterra tem aumentado, mas jogando também um texto muito negativo, né, e meio que tem matado aí matado todo esse, como que eu posso falar, esse efeito, né, das taxas de juros nos preços dos mercados ali na hora, né? Então a Libra, a gente, se fosse para aumentar, a gente esperava que a Libra subisse, igual a gente viu o franco suíço subindo agora, né? Mas o que a Banco da Inglaterra faz é que ela fala muita coisa negativa e isso, na verdade, faz até a Libra cair e não subir, né? Então um pouquinho de cuidado aí, além de só comprar Libra só porque aumentaram, muito cuidado, porque o Banco da Inglaterra tem soltado comentários bem ruins aí, fazendo que esse aumento não aconteça, tá? Não que eles não queiram, né? Mas o que eles querem fazer é que eles querem deixar bem claro para o mercado que só estão aumentando as taxas de juros, possivelmente deixando aí a opção de cortar
talvez até mais fácil de fazer caso alguma coisa aconteça, tá? Isso também pode ser o caso. E o interessante, né, é que o Banco da Inglaterra tem meio que seguido mais ou menos a mesma direção do o Banco da América, né? Não igual, porque obviamente o Federal Reserve, né, tá lá em cima, aumentando por 75 pontos base, 50 pontos base. O Banco da Inglaterra não, é por apenas 25 pontos base, lembrando que já é a quinta vez que eles aumentam as taxas de juros, tá? Quinta vez consecutiva, tá? Então isso vai ser bem interessante. Mas o interessante é que lá embaixo a gente vê, né, que o Banco Central Europeu continua sem mudar nada ainda e o Banco do Japão também, né, fazendo essa grande diferença. E é por isso, galera, que a gente tem visto então o Yen, né, fazer isso aqui que está fazendo, né? O Yen está perdendo a força, o dólar Yen está subindo, né? A gente está falando muito, né, sobre ele ter quebrado esse nível, essa alta que a gente fez em 2002. E o motivo disso, galera, é porque realmente, né, a gente vê todos, não todos, né, mas a grande maioria dos bancos, principalmente aí do G7, todos aumentando as taxas de juros, mas apenas ele. E eu não vou falar o Banco Central do Europeu, porque eles já estão deixando o mercado preparado para um aumento. Tá? Então, aumento nas taxas de juros para a próxima reunião, que é para o mês que vem, já é quase certeiro que vai acontecer. Tá? Então, eles já estão meio que nesse negócio, iniciando. Né? Já o Banco do Japão, nem isso fizeram ainda. Tá? Nem falaram a sua intenção de talvez mudar a sua política monetária. Então, tem sim uma grande diferença e por isso que a gente tem visto então o dólar yen voando, porque o Banco Central americano está aumentando as taxas de juros, dólar forte, e o Yen ainda continua com uma política monetária bem defensiva, né? Bem o contrário do que o Banco Americano, por exemplo, está fazendo. Né? Então, algo para a gente ficar de olho hoje, né? Vamos ver o que vai acontecer hoje. Lembrando que esse aqui vai ser uma das reuniões mais importantes para o Banco do Japão, que vai acontecer, galera, durante a madrugada, meia-noite, horário de Brasília, tá? A previsão, galera, é que eles não mexem nada na taxa de juros, mas o que o mercado quer ver é o texto, é o que eles vão falar. Se eles mostrarem mudanças, sim, a gente vai ver grandes movimentos, tá? Se também não falarem nada, também a gente vai ver vários movimentos, mais movimentos que o próprio Banco do Japão não quer ver, né? Com certeza a gente vai ver dólar e yen subindo ainda mais, nada vai mudar, né? Agora, se eles mostrar a mudança, aí sim o mercado vai começar a precificar talvez essa mudança de comportamento do Banco Central japonês, tá? E o que eles não querem ver é continuar vendo essas taxas, né, mudando, né? Algo que chama bastante atenção, né? Essa linha vermelha, mais ou menos, é a taxa que é cobrada entre os bancos, né, para um emprestar ao outro durante a noite, né, e ele tem acompanhado bastante nos últimos anos, mais ou menos, essas taxas. Já a outra é a taxa de 2 anos, né, e a gente pode ver que nesses últimos meses é algo que tem começado a sair um pouco do controle, né. Lembra muito o que aconteceu em 2016, 2015, né, mais ou menos ali, mas aqui já é diferente, né? Algo que realmente chama bastante atenção. Lembrando que em 2016, vamos ver o que aconteceu ali em 2016, 2015. É sempre bom a gente olhar o que o histórico, o que fez no passado, né? O que aconteceu. E foi o que? Quando o dólar yen começou. Na verdade, foi um movimento contrário do que a gente está vendo agora. Agora a gente está vendo o dólar yen voando sem parar, mas agora em 2015 e 2016 foi quando o dólar yen de 122 foi para 100, né? Uma grande queda que a gente veio nesse par, e aí a gente pode ver o que aconteceu depois, né? Vendo o Banco do Japão e mudando mais uma vez aí o seu comportamento. Então, se eles começarem a mudar o comportamento, galera, a gente pode ver algo bem similar do que aconteceu aqui em 2015, 2016, tá? Na minha opinião. Agora, então isso pode acontecer, mas vamos deixar o Banco Central japonês decidir isso, tá? Não vamos decidir, não vamos ligar a nossa bolinha de cristal para querer descobrir quando isso vai acontecer ou não. Vamos esperar eles para vir e anunciar isso, tá? É esperado, porque as coisas realmente estão ficando bem complicadas, né? O yen tão fraco do que está, o preço de energia, né, bem alta, realmente está fazendo que os japoneses ali tenham realmente um momento bem difícil, né, no momento. Porque ter a sua moeda bem enfraquecida, né, para você fazer compras, principalmente de algo que é importado, né, que é o caso do Japão, quase não tem ali nenhuma produção de energia, é bem difícil, tá?
Então fique de olho nesses dados, né, nesses bancos centrais. Tirando isso, galera, a gente não tem outra notícia que pode afetar tanto o mercado assim, na minha opinião. Só teremos aqui dados de construção dos Estados Unidos, algo que não move quase nada o dólar, tá? Então, na minha opinião, vai ser algo ignorado. E amanhã a gente só vai ter produção industrial dos Estados Unidos também, não espero muita coisa. A gente vai ter o discurso do Jerome Powell, galera, mas a gente já teve o FOMC ontem, né? Então, eu duvido que ele deixou algo para falar amanhã. Quase nunca isso acontece, tá? Eu não vou falar nunca acontece, porque quando eu falo isso, acontece daí, né? Mas quase nunca acontece dele deixar para o próximo dia falar alguma coisa, tá? Então, fique com isso em mente. Agora, vamos dar uma olhadinha então na parte técnica do mercado. Como eu disse no início, tá? O dólar index, na minha opinião, está dentro de um range agora. E fazer range após uma grande tendência é apenas um movimento então de correção, né? Então a chance da gente começar a quebrar esse range para cima talvez seja maior, mas também não duvide de o contrário acontecer. Então tem dois cenários, duas oportunidades, né? Um rompimento para cima, um rompimento para baixo. Acho que vai ser duas oportunidades bem interessantes, a gente só realmente vê o que vai acontecer aqui primeiro, tá? Na minha opinião, fechando acima do 105,60 aqui, né, pelo menos numa hora, principalmente no 4 horas também, eu diria, a gente então provavelmente está indo ao caminho do 106, tá? Lembrando que a gente quase tocou ali, né, porque a alta aqui foi exatamente 105,78, não é tão longe assim, mas próximo alvo nosso vai ser no 106, tá? Na minha opinião, e depois, galerinha, eu diria que será aquele nível que a gente falou ontem, né, que é ali no 106,74, tá? São duas grandes resistências que eu estou de olho aqui no dólar index, caso a gente bata. Porém, tendência de alta, sem dúvida alguma, tá bom? Então, o suporte para ele hoje, né, tá sendo abaixo do range, que está sendo aqui nessa região do 104,65, mais ou menos. E depois disso, galera, eu ficaria de olho no 104, tá? Abaixo do 104, eu já ficaria meio preocupado em estar comprando o dólar, tá? Então, mais ou menos essa é a minha visão do dólar. O euro, galera, mesma coisa, meio que range, bem zigue-zague aqui no momento. Eu tô vendido no euro, tá? Eu fiz uma vendinha hoje bem, um pouquinho antes da abertura da Europa, né? Nessa região aqui, ó, onde foi o POC de hoje, né? O Price of Control aqui no 0,445, eu acho que foi minha entrada, mais ou menos. Vendi, já fechei metade, mais ou menos, ou até um pouco mais aqui nessa região do 0,400, tá? E tô pagando para ver o que vai acontecer, porque caso comece a quebrar aqui para baixo, eu tô com uma venda com uma entrada bem bacana, né? Mas enfim, o euro, galera, tá em uma bagunça aqui, na minha opinião, tá? Mas é a mesma coisa que o dólar index, né? A gente tá numa região entre dois grandes níveis, né? Na minha opinião é entre o 0,500 e o 0,350 agora, tá? No meio aqui, galera, eu um pouquinho de cuidado, tá? Se você não pega um preço legal, um pouquinho de cuidado. Agora, aquele negócio que eu falei ontem, né? Aquele negócio que eu falei ontem, o euro tá aqui nessas baixas e é uma baixa super importante esse 0,350 aqui. Por quê, Thiago? Porque se você olhar ainda mais longo prazo, principalmente gráficos, por exemplo, de semanal, você pode ver que esse 0,350 é mais ou menos também abaixo que fizemos aqui em 2017. Então, quebrando esse suporte, galera, na minha opinião, o próximo nível que talvez o euro esteja querendo ir é essa região do 0,160 aqui, mais ou menos, tá? Incrível que pareça, pode ser possível, tá? Então, um pouquinho de cuidado. Obviamente, pode romper, pode voltar, pode. Eu acho que eu já expliquei bastante como faz isso, né? Esse negócio de ver o que o mercado faz, esse negócio de romper nível e não poder voltar. Esse negócio, lógico, você nunca pode esquecer, tá? Então, o que você quer fazer, caso isso aconteça, né, dele romper o 0,350, é que você não quer ele depois voltando muito acima desse 0,380 aqui não, tá? Porque se voltar aqui em cima, já começa a chance da gente querer voltar para o 0,450, começa a aumentar bastante, tá? Mas eu também não faria, né, não colocaria um nível tão baixo assim também. Dê um espaço para o mercado, né? Pega um suporte que antes foi suporte, né, um pouquinho mais acima, então para mim, esse 0,380, 0,390 e pouco, pode ser um nível bem interessante, tá? Então, rompendo 0,350, você não quer que volte mais acima do que isso, tá? Mas realmente o euro não tá com uma carinha tão boa, né? Principalmente após aquela reunião, eles falando que poderia usar o PEP de uma outra forma. Desde aquela notícia, o euro não tem sido mesmo. Não tem sido mesmo. A gente vê claramente isso no euro-libra,
né? O Euro-Libra, galera, estava sendo um dos pares que estava voando, e é um par que quase nunca move, né? De uma forma assim tão agressiva. É difícil de ver isso acontecendo. E a gente viu um rompimento muito claro acima do 8600, lembra disso? Muito bacana, um movimento que parou a gente aqui milhares de vezes, como vocês podem ver, né? Milhares de vezes, olha isso, né? E dessa vez ele pegou, rompeu, foi ali para o 8700 e agora a gente basicamente está parecendo que a gente está voltando para dentro aqui, abaixo do 86, né? Isso para mim é meio preocupante, isso pode ter sido um rompimento falso. Então, na minha opinião, se a gente começar a ver este par talvez quebrando, né, voltando abaixo desses 85,50, começa a ficar bem feio, e abaixo do 8500 fica ainda pior, tá? Então, eu, pelo menos, é um par que talvez nos ajuda a identificar, né, essa diferença, talvez essa mudança do euro. Então, tenha isso em mente, né? Vocês podem, eu acho que para quem tem acompanhado sabe, né? A gente já tem estado bem firme o euro já faz alguns dias. Eu sempre falei para vocês, né? Melhor vender a libra do que vender o euro-dólar. E algo que funcionou super bem. Mas agora a gente vê o contrário. Uma libra que talvez esteja segurando melhor do que um euro, né? Então, entenda essa diferença, entenda essa mudança, ok? Já falando da libra, a libra está segurando melhor. Lembrando que esse 1,20 que a libra foi, né? É bem interessante. Lembrando que a libra, a baixa dela aqui foi exatamente 19,33 foi a baixa da libra ontem, né? Na parte da tarde ali da sessão americana, né? O horário ali bem épico, né? Eu consegui pegar aqui uma boa compra, porque olha o horário que ele caiu aqui, galera. Tipo, pegou uma velocidade, né? Foi já 20 horas, horário de Londres, 8 horas. Não é horário que normalmente o mercado faz isso, né? Então pode ter sido esse movimento de tipo as pessoas garantissem, né, já sair das suas trades, garantir um lucro legal, estopar uma galera que estopou. Eu conheço alguns amigos que foram estopados aqui, e na hora que isso acontece, o horário principalmente, né, a chance de ter subido era realmente um pouco grande, né? Mas olha onde parou, né? Nessa região que no semanal a gente falou muito sobre ele, e agora pode ser, galera, que aqui realmente pare a Libra, né? Realmente a Libra sinta agora defesas aqui, mas um pouquinho de cuidado, porque eu sei que no semanal parece que está ficando legal, mas no diário apenas, se você olhar no diário, a gente pode ver que é apenas 170 pips de distância. Para um par da Libra, não é muito, né? Para um par da Libra, isso pode acabar voltando rapidão, né? Lembrando que, né, agora a nossa resistência é essa região do 2200, viu, galera? Então, apenas acima do 2200 que eu posso talvez começar a criar aqui uma expectativa talvez positiva para a Libra. Mas enquanto a gente continua aqui abaixo do 2200, o que pode facilmente acontecer aqui é da gente fazer mais ou menos um zigue-zague nessa região, e aí vocês podem ver talvez continuando a cair novamente. Tá? A gente tem que respeitar a tendência aqui deste mercado, e a tendência não tem sido mais clara do que essa, né? Bem de baixa mesmo, tá bom? Então, mais ou menos essa é a Libra. Dólar canadense, dólar suíço, né? O dólar suíço, lógico, é uma coisa diferente, porque teve o Banco Central, né? Rejeitamos mais uma vez ali da região do 0,050, né? E agora fica complicado, viu, galera? Porque agora quem quer pegar esse trem aqui, eu não sei se eu pegaria aqui, eu acho que só uma volta aqui perto desse 9900, talvez vai nos dar uma oportunidade bacana para entrar neste trem do surpresa do Banco Central da Suíça, né? Então, talvez um pouquinho de calma aqui, mas eu ficaria de olho nesse 98,80, 9900 como resistência. Se começar a voltar acima do 9900, começa a ficar estranho, viu? Por que eu falo isso? Porque daí, galera, a gente já está recuperando mais que um pouco da metade do que caiu durante o Banco Central. E isso já pode ser um sinal bem, né? Um sinal bem de alerta aí para você ter um pouquinho de cuidado, tá? Então fique de olho nessa resistência aqui no 98,75, 99. São duas grandes resistências aqui neste par. Suporte aqui, eu diria que vai ser, galera, difícil de falar aqui, viu? Quando esse mercado faz um U dessa forma é complicado. Mas eu diria, galera, que vai ser essa região aqui perto do 97,40 e depois 97,00, tá? Pelo menos eu pensaria dessa forma, tá bom? Dólar yen, hoje tem o Banco Central, né? Então a gente já tá vendo um movimento aqui de correção no dólar yen, mas galera, olha,
difícil de falar alguma coisa aqui, ó. Pegando a baixa aqui, ó, do dia 24 de maio, né, aquela última baixa antes do grande explodo, vocês podem ver que o 382 está lá no 132, né, galera? Então, mesmo se esse dólar ien realmente continue a cair hoje, a gente tem suporte lá e eu não duvido, tá, do dólar ien talvez voltar e ficar aqui, ó, durante o Banco Central do Japão vir e falar o que tem que falar, tá? Então, eu não eu mais ou menos eu acho que é isso que vai acontecer. Talvez nem chegue no 132, talvez pare aqui mesmo nessa região do 133,00 aqui também, né? Que temos um número redondo aqui. Então, é difícil de falar alguma coisa, mas bem interessante, né? Ver o que vai acontecer hoje no Banco Central japonês. Vamos ver se eles realmente vão mudar. Se não, se eles não mudarem nada, galera, se eles ignorar tudo que está acontecendo, eu não duvido dele voltar para o 135,50 em um piscar de olhos, tá? Então entenda esse risco, tá? Não é nada certeza para o Banco do Japão, por isso que pode ser um grande evento, tá? Por isso que pode ser um grande evento. Então fique de olho nesse dólar yen para hoje, eu acho que pode ser bem interessante. E já que tem os índices, galera, e os índices hoje de manhã, nossa, olha o SP500, né? Fazendo novas baixas. Não é surpresa de que esse dólar australiano realmente ser também um par bem interessante, tá? Pode ser, galera, que nessa subida que a gente teve aqui, a gente, vamos ver, a gente parou perto do 38, né? No 38,2, olha só isso, né? No 38,2 a gente parou nele, também uma região de resistência aqui também. Eu não duvido deste par, talvez, querer descer aqui mais ainda. O que eu gostaria de ver, talvez, neste par, galera, é de ele fazer uma nova baixa, né? Talvez até mais baixo do que essa baixa que fizemos aqui no dia 12 de maio. Para mim seria essencial. Se por acaso continuar abaixo dessa, cair abaixo dessa baixa do dia 12 de maio, eu acho que daí a gente vai vir querer testar essa grande região que a gente tem no semanal aqui no 6800, tá? Então fique de olho nisso, saiba que a gente não está tão longe de chegar neste nível, nessa região do 6800, é ali que realmente é um grande suporte. Ali eu acho que realmente vai me fazer fazer uma comprinha ali, tá? Se chegar. Então fique de olho nesses dois pares, tá? Tá segurando bem, eu posso dizer, né? O SP500 nas baixas, o dólar australiano tá segurando bem melhor aqui no momento. Então fique de olho nisso. Dólar da Nova Zelândia também a mesma coisa, tá? O dólar da Nova Zelândia, na verdade, já até fez uma nova baixa, né? Bem diferente do dólar australiano, né? Já fizemos uma nova baixa com divergência e naquela zona semanal que ainda o dólar australiano nem chegou ainda, né? O dólar da Nova Zelândia já chegou. Então aqui, galera, realmente é uma região super bacana para ver o que que é. Pode ser um rompimento falso aqui embaixo? Pode, mas eu não vou pensar muito nisso enquanto a gente não quebra regiões importantes. Para mim, o primeiro vai ser esse 6300, tá? Número redondo interessante aqui, e depois o 6340. Tá? Então, acima do 6300 para mim já começa a ficar bem interessante, acima do 382 começa a ficar ainda mais interessante ainda, e realmente a chance da gente estar em um movimento de rompimento falso pode começar a ficar bem grande, tá? Então, um pouquinho de cuidado. O que é legal aqui, caso a gente esteja, né, talvez já formando uma base aqui nessa região, é que você sabe que essa baixa é super importante aqui agora. Então, seu risco tem que ser abaixo dessa baixa. Então, a questão aqui é de pegar o melhor preço, se for o caso. Agora, aí que vem a minha questão, né? Será que a gente realmente vai parar aqui? E se o SP500 realmente for descer para aquelas regiões que a gente falou que pode talvez ser alcançados, né? Talvez esse nível aqui do 3.600, 3.590. O que vai acontecer no mercado se o SP500 realmente conseguir chegar lá? É difícil de ver, talvez, o dólar da Nova Zelândia segurando aqui. Vamos ver, talvez segure, não é impossível, tá? É o preço que vai nos confirmar isso. Agora, esses pares só vão pegar realmente velocidade para cima quando os índices darem uma paradinha, tá? Algo que a gente pode ver claramente que não está acontecendo, tá? Então vai ser bem interessante isso, e obviamente um dos mercados que mais me chama atenção indo para hoje é esse VIX, tá, galera? Porque se esse VIX começar a romper essa alta que a gente fez aqui, ó, ontem, foi ontem ou ontem, no dia 13, tá? Se a gente começar a quebrar essa alta que está no 3500, para mim pode ser um grande alerta que esses índices estejam querendo voar, tá? Lembrando que no diário a gente parou no topo do triângulo, então por isso que eu digo, se a gente começar a romper essa alta, começar a romper acima do 36 principalmente, eu acho que o VIX está rompendo esse grande triângulo no diário, pode nos levar para 42, 40 e alguma coisa. Isso significa então que o SP500 pode ter aqui uma
grande queda. Tá? Talvez pode até ultrapassar esse nosso suporte aqui, viu? Eu também não duvido do 36, do 3.600, né? Talvez a gente vá exatamente para o nosso 50%, que é o 3.500, ou até para o 3.400, né? Também pode ser outro nível bem interessante também no SP500, ok? Então fique de olho nesses índices, não estão com uma cara boa, tá? E tudo vai depender agora do que os americanos vão fazer, porque se os americanos não entrarem no mercado já querendo defender este mercado, quem vai? Né? Quem vai? A Ásia não conseguiu segurar. Por que, Thiago, a Ásia não conseguiu segurar? Sério? Ué? A gente começou a cair, galera, 2 horas da manhã, horário de Brasília, horário de Londres, né? Que é madrugada, é a sessão da Ásia. Começou a cair, ó, 5, 4, 5, 6, 7. Veio a Europa. A Europa entrou nessa vela, né? Ou de 7 ou de 8, tanto faz. As duas são maiores, as duas são mais agressivas, as duas são negativas. Então, se a Ásia e nem a Europa conseguiu defender esse mercado, se os americanos não defender, galera, a gente pode ter um dia bem feio, tá? Então, um pouquinho de cuidado aí com esses índices hoje, tá? E fiquem de olho nesse VIX. Para mim, esse VIX aqui vai ser sensacional ver o que realmente vai acontecer nele hoje, tá? E pra gente finalizar, galera, né, ouro e prata, o ouro voltou um pouquinho para cima, fechou ontem o dia um pouquinho positivo, como vocês podem ver, mas nada demais, né, ainda continua bem bagunçado, bem chato de fazer alguma coisa, então não sei se eu faria alguma coisa. Prata está um pouco melhor tecnicamente, conseguiu voltar acima dessa região aqui do 21,40, né, que é algo um pouquinho positivo, mas ao mesmo lado, deixa eu deletar algumas coisinhas aqui, galera. A gente parou no 786, isso é interessante de saber. Vou deletar esse canal que já não vai ajudar muito, vou deletar essa linha também que não ajuda mais. Então, galera, mais ou menos é isso que eu ficaria de olho, né? Então, resistência que a gente está tendo aqui está sendo nessa região do 22, 21,80, tá? Que é uma região de resistência. E suporte, agora eu diria que é esse 21,30 para começar e depois o 21,00, né? A baixa ali, basicamente, tá? Rompendo essa baixa, galera, a gente pode ver esses prata realmente dando uma queda bem interessante. Mas se também começar a voltar acima do 22,00, pode ser ainda mais interessante ainda. Por quê? Porque a gente veio, testou o 786, foi abaixo do suporte, tocou no 786, teve uma reação legal. Voltando acima do 22, acredito eu que a gente esteja querendo, em processo, em fazer uma baixa aqui em jogo, tá? Então, fique de olho nessa prata, também é bem interessante. Beleza? Enfim, galera, é isso então que a gente tem. Um ótimo dia, tá? Um dia bem corrido hoje, então um pouquinho de cuidado. Desejo a vocês um ótimo dia, tá? Boas negociações e qualquer coisinha é só entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá dentro você vai encontrar também o link do nosso Discord. É ali que a gente passa mais ou menos o dia inteiro ali discutindo, falando sobre algumas trades, algumas operações, discutindo o mercado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então vai lá, dá uma cola ali, né? Pessoas, né? O Rodrigues postando algumas análises ali, o que pode talvez acontecer aí nos próximos dias, enfim. É um lugar bem legal mesmo que a gente discute sobre o mercado ao vivo, né, galera? O que está acontecendo ali exatamente aquela hora, tá? E antes de ir também, galerinha, se você está procurando uma corretora que você consegue operar o mercado de Forex, o índice, enfim, esses mercados internacionais, recomendo a Axie, tá? Nossa patrocinadora. Você pode fazer depósito via Pix, né? Via TED, qual você preferir. E com atendimento em português também, tá? O link deles está na descrição, junto também com o WhatsApp deles, enfim, que quiser falar, quiser tirar alguma dúvida, é só entrar em contato com eles também, tá bom? Enfim, galera, ótimo dia a todos. Amanhã tem mais. Se cuidem. Tchau, tchau.